Depois de insistir que as tarifas não eram negociáveis, Donald Trump recuou, limitou as taxas que ele tinha imposto de forma universal, inclusive em cima de ilhas habitadas apenas por pinguins, e sobre produtos estrangeiros até 10%, elas continuam mantidas, mas ele esticou 90 dias esse prazo, a dos 10% continua. Vocês vão ver o detalhe logo mais. O interessante aqui no começo é dizer que ele ampliou o conflito comercial com a China. As tarifas foram para 125, ontem era 104, sobre as mercadorias que Pequim exporta para os Estados Unidos. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Segundo Trump, a redução aconteceu porque as pessoas estavam ficando muito agitadas com a guerra comercial. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que as mudanças repentinas fazem parte do que ela chamou de arte da negociação de Trump. O movimento também foi visto como muito corajoso pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent. And we saw the successful negotiating strategy that President Trump implemented a week ago today. And what we have ended up with here, as I told everyone a week ago, in this very spot, do not retaliate and you will be rewarded. A decisão não era conhecida, inclusive, por toda a equipe de Trump. O representante do comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, foi informado da mudança durante sessão no Congresso enquanto ainda defendia as taxas. A Casa Branca descreve a pausa no tarifaço como um período de negociações em que outros países devem procurar os Estados Unidos em busca de acordos. O governo americano afirma agora que esse era o objetivo o tempo todo e que a decisão não foi uma resposta ao mercado. Mas as medidas vieram diante de respostas duras contra as tarifas dos Estados Unidos e em meio a um turbilhão na economia global, com alertas sobre a possibilidade de uma recessão. O único país que não terá alíquota reduzida é a China. Nesse caso, Trump fez o caminho contrário e aumentou as taxas contra produtos chineses para 125%. Trump impôs a medida após a China anunciar tarifas de 50% sobre produtos importados dos Estados Unidos e de a União Europeia aprovar tarifas contra produtos americanos previstas para entrar em vigor em 15 de abril. Apesar de tudo, o americano mostrou confiança em relação a um acordo com Pequim. Look, nothing's over yet, but we have a tremendous amount of spirit from other countries, including China. China wants to make a deal. They just don't know how quite to go about it. O recurso de Trump sobre as tarifas aliviou parcialmente o sentimento do mercado financeiro. Durante a manhã desta quarta, valores dos títulos americanos despencaram e a Bolsa de Nova York abriu em queda. Após a decisão, os Treasuries tiveram uma leve melhora. Mas para os índices, a recuperação foi forte, com a Dow Jones subindo 7,87%, a S&P 500 com alta de 9,52% e a Nasdaq saltando 12,16%. Zeidan, aproveitando que você está falando aí do futuro, citando essa frase do Trump, China wants to make a deal, a China quer chegar a um acordo, ela quer? Talvez queira. Os chineses são muito mais pragmáticos que os americanos no momento, né? Não seria algo impensável que a China quisesse chegar a um acordo. O problema é que os parâmetros da negociação não estão nem um pouco claros, né? No momento você tem tarifas que basicamente acabam com o comércio bilateral. Obviamente tem muita coisa de o que a gente chama de diversion, né? Do fato de que você pode exportar para outros países que vão acabar exportando para os Estados Unidos. Ainda assim, é um impacto muito maior na economia americana que na chinesa no momento, mas tem um impacto também na economia chinesa. De novo, parece que estão dizendo que isso sempre foi planejado. É claro que não foi. E no caso chinês, basta que você coloque os parâmetros para negociação e os chineses vão negociar. Mas sem saber o que está na mesa, sem saber o que está em jogo, é impossível negociar, né? E eu acho que esse é o grande problema da incerteza atual. Quais são os parâmetros da negociação que o Trump quer, ou pretende, ou diz que quer e vai mudar amanhã. Então, esse também é um problema. Qualquer coisa que seja acordada hoje pode mudar amanhã. Será que é isso? Ou será que vale a pena simplesmente os chineses falarem, não, tudo bem, em 3 anos e meio o cara sai e os danos à economia americana vão ser tão grandes que qualquer presidente que venha vai... E eu brinco em algo que eu escrevi, que parece que o Trump está colocando
incitatus, o cavalo, como senador, né? Como fez o Calígula. E aí, se for o caso, não tem problema, porque qualquer presidente vai tirar a honraria do equino e vai levar de volta o cavalo para o lugar dele. A citação histórica clássica, né, erudição clássica do Zeidan, é sobre o imperador Calígula, do Império Romano. Incitatus era o cavalo predileto dele. Incitatus, em latim, significa muito veloz. E ele disse para o Senado romano, vocês não prestam para nada. Se eu puser um cavalo aqui, vai trabalhar melhor do que vocês. Calígula, como a gente sabe de filmes de Hollywood, acabou muito mal o pódio. Citando uma frase do Zeidan, agora falando conosco lá de Xangai, não se sabe o que está na mesa. Da sua posição de observador aí nos Estados Unidos, Pódio, você tem ideia, do ponto de vista americano, o que é que está na mesa? William, olha, para ficar na analogia do Império Romano, eu diria que nós temos aqui uma mistura de Calígula com Nero, né? E o Donald Trump, de fato, quer colocar fogo, digamos assim, na ordem liberal, que foi patrocinada, sustentada e liderada pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Esse me parece que, na verdade, é o objetivo central do Donald Trump. Existe um diagnóstico dentro da administração Trump, né? Se você ouve, por exemplo, o que o J.D. Vance fala sobre isso, de que esta ordem atual ela não é uma ordem que favorece os Estados Unidos. Essa é uma questão que tem até o seu fundo de verdade, mas é que é totalmente discutível, né? Se a gente olhar, por exemplo, o crescimento econômico dos Estados Unidos, mesmo em anos recentes, comparados com outros países, o benefício que os Estados Unidos teve desse processo é que é um processo que, de fato, houve vencedores e perdedores, né? E os perdedores são aqueles que estão na base eleitoral do Donald Trump. Então, a essas pessoas que ele está falando, né? O chamado, a gente fala aqui com frequência sobre o cinturão da ferrugem, esses que perderam o emprego, então ele fala de trazer carvão de volta, etc. Então, existe, digamos, até um diagnóstico que é até, em certa medida, justificável. De fato, há uma desindustrialização da economia norte-americana, mas o remédio não me parece ser o remédio que vai trazer de volta essa industrialização, né? Eu acho que você tem como se utilizar de tarifas até como uma forma estratégica, né? E o problema aqui passa a não ser tanto as tarifas em si, mas essa forma caótica, unilateral, agressiva com que o Trump coloca essas tarifas, que acaba, portanto, não apenas com a ordem liberal internacional do ponto de vista da economia, mas também do ponto de vista de ser um mundo baseado em regras, do ponto de vista da política, né? Nesse sentido, eu considero que o Donald Trump ele pode estar fazendo, recuou, né? Mas ele pode estar fazendo, caso vá ainda mais adiante nesse seu projeto, um erro similar àquele que outro grande combatente desta ordem liberal fez, que foi o Vladimir Putin ao invadir a Ucrânia, né? Ele achou que fosse vencer a guerra rapidamente, que seria em uma semana, cercado de bajuladores, né, que não tem coragem de falar o contrário para o Vladimir Putin. O Trump está numa situação muito semelhante. Talvez ele achou que isso fosse mais facilmente conseguido e teve custos importantes, só que o que fez ele ceder definitivamente foi a pressão que ele sofreu por parte da classe bilionária norte-americana, né? Uma série de administradores de fundos, uma série de pessoas que apoiaram Donald Trump, essa ala, que é a ala dos mais ricos. O Donald Trump tem uma base que é eleitoral, que é um pouco essa base populista, né, do meio dos Estados Unidos, mas agora ele se aliou também com esta elite oligárquica ligada principalmente à questão do setor de tecnologia. Essa parte foi a parte que ficou insatisfeita com os resultados das ações de Donald Trump e eventualmente levou ele a recuar. Deixa eu ver esse ponto, Pódio, que você está sugerindo. O Zeidan nos fez pensar, afinal de contas, o que é que está na mesa. Quer dizer, você nos faz pensar, afinal de contas, o que o Trump está conseguindo. Como é que fica a projeção internacional do Trump, depois de um recuo dessa magnitude? Lorival Santana. Bom, acho que a posição do Trump, né, a imagem dele no exterior já era bastante ruim, né, pela experiência do primeiro mandato dele. Ele fez coisas parecidas com as que ele está fazendo, às vezes idênticas, com relação à OTAN, com relação às tarifas, só que numa dimensão menor, porque ele estava
cercado de pessoas que tinham mais experiência de governo dos que as que estão hoje, né? E de uma certa forma introduziam no mínimo uma certa insegurança assim para ele, né? Traziam as informações que hoje em dia, como o Pódio disse, as pessoas que estão ao redor dele não trazem, ou porque não têm coragem de trazer. As tarifas, antes, até o ano passado, as tarifas médias que os chineses aplicavam sobre os produtos americanos, tanto industriais quanto agrícolas, eram entre 10% e 15%. E as tarifas que os Estados Unidos aplicavam eram de 33%, o dobro, mais o dobro ou o triplo. Então, assim, não há a menor coerência nisso com o que o Donald Trump está fazendo, não tem ligação com a realidade. E essa é a dificuldade de negociar. A Europa enfrenta o mesmo problema. As tarifas da Europa efetivas eram de 2% sobre os produtos americanos, porque eram de 6%, mas 70% era tarifa zero, então acabavam sendo 2%, enquanto que a tarifa média americana é de 2,5%. Então, assim, a gente fala de negociação, mas negociar o quê? Se as bases da informação que o Trump traz estão totalmente erradas. Então, não há uma base para a negociação. Ele fica alardeando que 75 países telefonaram para ele. A gente sabe que isso não é verdade, não deu tempo de telefonar e os países não têm o que dizer. Com exceção do Vietnã, cuja tarifa real era de 1,1%, falou, você quer que eu zero? Eu posso zerar, então de 1,1 cai para zero, e não de 90, como ele havia dito. Como ele vive num mundo de mentira, então, assim, as pessoas que acreditam no que ele diz acham que existe uma enorme margem de negociação, mas, na verdade, não existe. Então, ele fica inventando que vai negociar e tal. E é isso que vai acontecer com a China também. Ele vai fazer a mesma coisa. E, aliás, isso que eu chamei outro dia de off-ramp, né? Anteontem ele já começou a criar uma saída honrosa. Hoje ele fez isso já em relação à China. Logo depois de falar em tarifas de 125%, ele falou, mas eu gosto muito do Xi Jinping, eu gosto muito da China, tenho o maior respeito, ele é um homem bom. Eu tenho certeza de que eles querem negociar, só porque eles não sabem direito como negociar. Eles não sabem direito como negociar, é uma piada, né? Mas a gente vai negociar, eu tenho certeza. Então ele próprio já está criando a cortina de fumaça para sair de mansinho. Aliás, como ele se referiu, essa referência que você fez, a ele dizer já 70, ligando para mim, querendo negociar comigo, ele fez em termos chulos, para dizer o mínimo. Eles estão beijando o meu traseiro, pedindo, pelo amor de Deus, para que eu negocie. Disse isso num jantar, disse isso do púlpito. Não foi algo que ele falou, com jantar de gala. De gala. Thaís, eu estava deixando para você esse trecho que você já começou ontem a trazer para a nossa audiência. Quando você chamou a atenção de todo mundo para o fato de que as letras do Tesouro, quer dizer, os títulos do Tesouro americano, estavam sendo jogados fora por investidores. Foi um dos maiores sinais de alerta dos mercados hoje de manhã, foi a corrida para fora dos tesouros. Sempre foi, tradicionalmente, o porto seguro. É isso que fez o Trump mudar de ideia? O mercado está convencido de que foi isso. E as apurações estão sendo feitas pela imprensa internacional, a própria CNN internacional está dizendo que sim, que essa foi a grande mudança, porque aí bateu o desespero para valer, né? O mercado acionário, ele não estava dando muita bola, o Lorival já tratou bastante disso aqui, mas a movimentação que aconteceu com os títulos americanos em apenas 2 dias, ou seja, da madrugada de segunda para terça, até hoje, no meio da manhã, assim, é como se o mercado estivesse despejando um volume gigantesco de títulos, e estava mesmo, né? E provocou um movimento que nunca acontece, que é esse que você disse. Quando o mercado acionário cai, a tendência é sair da economia real e ir para a renda fixa americana, que é o Porto Seguro, que é, ainda mais com as taxas de juros onde estão, que ainda são historicamente altas, né? São altas na comparação com outros países desenvolvidos, as taxas americanas. E o que aconteceu hoje, de segunda-feira para cá, foi as bolsas derretendo e os títulos também. E a rentabilidade, ou seja, os juros
também subindo muito. Isso acendeu um alerta gigantesco de dizer o seguinte, olha, de duas uma, ou o Tesouro americano vai entrar comprando para estancar a disparada da taxa de juros, ou o mercado não vai aguentar. Né? Então, o recuo do Trump chega exatamente nesse momento e por isso que há desconfiança de que essa figura do Bessent, que é o secretário do Tesouro, que perdeu a credibilidade, ele está há dias confirmando tudo que Trump quer. Hoje de manhã ele fez isso e à tarde ele teve que dizer outra coisa. Né? Ele já aprendeu a desmentir a si mesmo contando uma história nova, como o Trump faz todos os dias. Mas a credibilidade dele vai embora. Mas a credibilidade dele foi embora. Então, tanto que o que aconteceu hoje foi as bolsas dispararam para cima e os treasuries, especialmente os mais longos, pararam de piorar. O movimento ainda não se reverteu. Zaidan, tem 2 pontos aí em relação ao que está acontecendo agora nos mercados. Queria ver se você, daí da sua posição, você nos elucida um pouco. Os chineses, sabidamente, são os segundos maiores detentores de títulos do Tesouro americano. Eles estão colocando esses títulos à venda? 2. A moeda desvalorizou um pouco. Isso é um movimento estratégico chinês? A moeda chinesa, estou falando dela. Sim, o yuan. Deixa eu colocar um pouco de contexto. Claro. Porque o grande patamar que foi quebrado ontem foi o patamar de 5% nos juros de 30 anos americanos. O mesmo patamar que derrubou a Liz Truss na Inglaterra 2 anos atrás. Um canal de TV em inglês chegou a colocar ao vivo, 24 horas, uma foto da Liz Truss com uma cabeça de alface. Né? E a ideia era quem é que vai... a cabeça de alface vai estragar antes da Liz Truss cair como primeira-ministra da Inglaterra. O Daily Mail. E o grande sinal para isso foi o mesmo do que aconteceu ontem. Os juros de longo prazo da Inglaterra passando de 5%. Isso aconteceu ontem nos Estados Unidos também. A Liz Truss caiu antes do alface, o alface ganhou. Bem, nesse cenário, né, o que acontece no mundo? Não é um problema, os chineses não têm esse poder que as pessoas acham de derrubar os juros americanos. Né? Em 2014, quando a China estava no auge, a megalomania chinesa, Belt and Road e tudo isso, a China chegou a ter 4 trilhões de dólares de reservas e tinha, então, 30% dos tesouros americanos. Isso hoje está abaixo de 10%. Né? Primeiro que a China sofreu um ataque especulativo em 2016, no qual as empresas estatais chinesas tiraram 1 trilhão da China, e hoje as reservas chinesas estão em torno de 3 trilhões. A dívida americana subiu tanto que os chineses hoje detêm menos de 10% dos títulos americanos. Então, mesmo que os chineses vendam os títulos americanos, isso não vai ter muito impacto. Afinal de contas, o maior impacto vai ser mesmo do que aconteceu ontem, dos fundos americanos saindo do dólar. Esse impacto é muito maior do que qualquer coisa que os chineses possam fazer. No caso da moeda chinesa, você tem sim o fato de que a China tem controle de capitais. Porque ela tem controle de capitais, ela pode controlar o câmbio. E com isso ela pode tentar desvalorizar o câmbio para amortecer tarifas. Só que não tem como desvalorizar o câmbio para amortecer 100% de tarifas. Então, mesmo que ela faça isso, e ela deixou o câmbio desvalorizar um pouco, acima de 7,20 por dólar, que era um valor meio que estratégico, mas não há como a China usar o câmbio para amortecer tarifa dessa maneira, mesmo que ela faça. Então, nesse sentido, não, a China não tem nenhum poder de derrubar os títulos americanos ou de usar o câmbio para amortecer tarifas. O que vai acontecer é que, se o Trump continuar nessa, os próprios americanos vão derrubar os títulos americanos e daqui a pouco alguém vai poder fazer a mesma coisa e colocar um alface e a foto do Trump para ver o que acontece primeiro. Eu lembro muito dessa situação. Foi o Daily Mail, um daqueles tabloides clássicos da imprensa britânica que fez quem dura mais, um alface tirado da geladeira ou a Truss. E eles puseram uma câmera, né? Tinha uma câmera, uma webcam mostrando, tinha um webcam mostrando o alface apodrecendo.